Olá pessoal, bem-vindos a mais uma resolução da lista. Então hoje nós temos a lista sobre módulos e pacotes e vamos à resolução do primeiro exercício. No exercício 1 nós temos cálculos matemáticos envolvendo um triângulo retângulo. Aí vem o enunciado. A Torre de Pisa é uma construção famosa pela sua inclinação. Embora destinada a ficar na vertical, a torre começou a inclinar-se logo após o início da construção em 1173. Devido a uma fundação mal construída e a um solo mal consolidado. Ela possui atualmente uma inclinação de 3,99 graus. Enquanto João fazia sua viagem na Itália, seu guia informa a altura do solo ao topo da torre é de 55,86 metros no lado mais baixo, direito da imagem, e de 56,70 metros na parte mais alta, esquerda da imagem. Curioso, João gostaria de saber qual seria a altura dela se não houvesse inclinação. Lembrando do seu ensino médio, ele concluiu que poderia encontrar esse valor através da hipotenusa. Então beleza, esse aqui é o enunciado e vamos para o passo a passo. Ele fala que a gente tem que considerar o alfa como 3,99, considerar o h, que é a hipotenusa, como 56,70 e usar a função radians para converter de graus para radianos. E aqui ele dá a formulazinha para calcular a hipotenusa. E fala que o alfa ele precisa estar em radianos. Então ele dá a observação para a gente poder importar o cosseno e a função radians do módulo math. E aqui ele dá o exemplo de saída, que é a altura da torre de Pisa, se não tivesse inclinação, seria de 56,74. Então vamos lá fazendo isso aqui. Para começar a gente tem que importar a biblioteca, então vamos lá. From math, que é da biblioteca math, a gente vai importar o cos, que é o cosseno, e o radians. Então ok. Importou, a gente vai agora declarar as variáveis. Então a gente cria a variável a do alfa e atribui 3,99 para ela. E a gente cria a da hipotenusa também e atribui 56,70, que é o que ele deu aqui em cima, o alfa e a hipotenusa. Beleza. E aí ele fala que a gente tem que converter usando a função radians, o a. Então a gente vai fazer o a, ele receber a função radians, e aqui a gente vai botar o a dentro, para ele poder receber o valor e converter o valor do a para radianos. E agora a gente vai fazer o cálculo da hipotenusa, que ele fala que é hipo, recebe o h, divide pelo cos do a. Então beleza, esse aqui é o cálculo. E agora a gente só precisa mostrar a saída, que no caso a gente vai botar o print, o f do string, e a gente vai botar isso daqui, que ele pede. Então só vou copiar. Ok, e agora a gente passa chaves para botar o resultado dentro. E a gente bota o hipo, que no caso é o resultado que vai ser aí da conta. Então, para formatar com duas casas decimais, a gente passa os dois pontos, ponto, 2 e o F. E agora a gente fala metros. Ok. Acho que agora vai. Vamos rodar. E a altura da torre de Pisa, se não tivesse inclinação, seria 56,84 metros, que é exatamente o que deu aqui. Vamos agora para o exercício 2, que é a tabela do futebol brasileiro. E o Brasileirão Série A é a principal competição de futebol de clubes do Brasil, movimentando diversos torcedores fanáticos do país. Atualmente ele conta com 20 equipes que disputam entre si durante 38 jogos para definir quem é a melhor. Simule a tabela ao final do campeonato. Então, ok, ele dá o passo a passo e fala para utilizar a lista de times abaixo que ele vai dar. E embaralhe a lista de times usando o método random.shuffle. Crie uma lista de pontos vazia. Em um loop for, preencha essa lista com os inteiros aleatórios entre 0 e 114, até que a lista contenha 20 elementos. Ordene a lista de pontuação em ordem decrescente e em um loop for imprima os valores de ambas as listas. E ele mostra aqui as observações. O método Random Shuffle deve receber como parâmetro a lista de times. E para mais informações sobre a ordenação de listas, consulte o material teórico que eles passaram de listas. Ok, então aqui ele dá o exemplo de saída. E para não ter que listar tudo isso, já botou aqui os times como dentro de uma lista. Criou a lista times e botou ela aqui dentro. Ok, então agora a gente vai importar
a biblioteca random, que é para poder deixar as coisas aleatórias. Random, beleza. E agora a gente vai declarar as variáveis novamente, que seria essas aqui. Só vou copiar, colar, ok. E agora a gente vai embaralhar os times, que no caso a gente vai, deixa eu indentar aqui, a gente vai fazer o random ponto shuffle, deixa eu ver como é que se escreve, já tá aqui, beleza, shuffle. E aí a gente passa os times. Beleza, aqui ele está passando a lista de times para esse método do shuffle e ele vai embaralhar. Agora a gente vai criar as pontuações. Então, a gente cria uma lista vazia que ele nos recomendou e bota aqui uma lista vazia para os pontos. Ok, agora aqui dentro a gente vai criar um for. E dentro desse for a gente vai botar for i. E ele fala que tem que ter um range de 20. Então, o range vai ser 20, dá 2 pontos. E ok, agora a gente vai fazer o que ele falou aqui em cima, que tem que preencher a lista com os inteiros aleatórios entre 0 e 114. Então aqui dentro a gente vai fazer o pontos, que no caso, calma, esse aqui vai ser a lista, então no caso a gente vai fazer ponto, recebe um random, que vai ser para ser aleatório, e um randint, que vai ser para embaralhar números inteiros. Então a gente passa o 0, que é de onde a gente quer ir, até 114, que no caso é o que foi passado na questão. E dentro da lista, que vai ser a lista de pontos, ele vai dar um append, que é para adicionar o que a gente embaralhou aqui em cima, que é do ponto. Então esses 0 em 14 vai ser acrescentado dentro da lista dos pontos, que é essa lista vazia que a gente criou, e vai botar os números de forma aleatória lá dentro. Ok. Agora a gente vai ordenar as pontuações. Então no caso a gente tem que passar os pontos e aí a gente vai dar um sort, que é para ele poder ordenar, e vai botar o reverse igual a true, que no caso ele vai embaralhar da ordem crescente, se eu não me engano é decrescente que ele falou aqui em cima. Decrescente. Ok. No caso o true aqui ele tem que ser letra maiúscula. Ok, e agora a gente tem que fazer ele imprimir tudo, que no caso vai ser com outro for. Então a gente passa outro for in range 20, que no caso são os 20 times, e a gente vai printar agora. E a gente printa, cadê? Pronto. A gente printa primeiro, passa o fstring, e a gente vai abrir os colchetes, vai botar aí, cadê? Mais um, beleza. Não, volta aqui. Vai passar aqui o outro parâmetro, que vai ser a lista dos times, cada um na sua posição i. Ok. E aí vai dar 2 pontos, que é para mostrar do jeito que a gente quer, como está lá em cima. Passar o outro parâmetro, que no caso vai ser os pontos de cada time. Então os pontos na posição i do time. Então, ok, acho que... Então, ó, ele vai mostrar a posição i, vai mostrar o time, os 2 pontos e a quantidade de pontos que o time fez. Vamos rodar para ver se foi. E aqui tá. Os times, forma aleatória, ordem decrescente. E aí a sua pontuação. Ok. Bem, vamos ao exercício 3, estatísticas do futebol brasileiro. E aqui ele fala que a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, te contactou para ajudá-los com a captação de dados do último campeonato deles. Eles requisitaram a média, a mediana e o desvio padrão das pontuações atingidas pelo time. E agora ele dá o passo a passo. Utilize a lista de pontos da questão anterior ou crie uma nova seguindo os mesmos critérios. Utilize o modo Statistics para calcular a média, mediana e o desvio padrão das pontuações. Então beleza, vamos lá. Então a gente primeiro precisa importar os módulos que ele pede. Então from statistics, não, peraí, statistics
slash statistics foi import mod median e esse testdf é o mal da mediana, é o desvio padrão esse aqui. Ok, e agora a gente vai fazer uma lista para receber as pontuações. Então a lista de pontos vazia, beleza. E agora a gente vai criar um laço for para poder passar por esses times. Então são os 20, ok, 2 pontos. E agora a gente vai fazer os pontos, não, um ponto na verdade, receber o random, mesma coisa do exercício passado, randint, e vai receber de 0 a 114, já que a gente vai usar a mesma coisa do exercício passado. E faz os pontos, ponto append, igual do exercício passado também, adicionando cada ponto dentro da lista. Então, ok. Agora aqui dentro, aqui fora para printar, a gente vai fazer o print. Bota o F, vamos printar primeiro a média. Então a média vai ser, e para printar a gente passa min, que é o da média, e entre parênteses a gente passa os pontos. A gente vai printar o outro, que no caso, vamos ver, vai ser a mediana, 2 pontos, espaço, e vai ser o median, parênteses e pontos. E a última que ele pede, que é o desvio padrão, F, e desvio padrão. E é o stdef. E passa os pontos. Ok, acho que tá tudo aí, vamos rodar. E a média é 59, aqui 65 a mediana e desvio padrão esse daqui. Ok, vamos agora para o exercício 4. Bem, o exercício 4, quantos anos de vida ele teve? Nascido em 15 de agosto de 1769, Napoleão foi um estadista e líder militar francês que ganhou destaque durante a Revolução Francesa e liderou várias campanhas militares de sucesso. Napoleão dominou os assuntos europeus e globais por mais de uma década, enquanto liderava a França contra uma série de coalizações nas guerras napoleônicas. Ele venceu a maioria destes conflitos e a grande maioria de suas batalhas, construindo um grande império que governava grande parte da Europa continental antes de seu colapso final em 1815. Exilado de seu império, Napoleão morreu no dia 5 de maio de 1821, na ilha de Santa Helena, onde viveu seus últimos dias como prisioneiro. Sabendo as datas de nascimento e morte de Napoleão, calcule a idade dele usando o módulo DateTime. Então, exemplo de saída, Napoleão teve 51 anos. Ok, então para isso ele pede para a gente importar o módulo DateTime. Vamos importar from DateTime import date. Ok, então vamos fazer uma função, que essa função ela vai ser para calcular a idade, então uma função bem sugestiva, né? Calcule a idade e como parâmetro ele vai receber a data que ele nasceu e o fim, que o fim ele vai ser a morte dele, então vai ser como o fim ele vai receber a data de hoje, que é pra gente fazer a conta com a data atual, para poder saber a data que ele morreu. Então beleza, a gente vai fazer umas condições agora aqui dentro, para caso o mês final ele for, eu vou codando e depois eu vou explicar porque fica mais fácil, senão eu vou acabar me perdendo aqui. Mês final, fim maior do que mod, mês final, mod, beleza. For, tem que botar outro aqui.
mês final foi igual ao mês que nasceu, month, and o dia final for maior que o dia que ele nasceu. Dois pontos. Return fim, ano final, year menos nasceu ponto year. Beleza, o ano final menos o ano que ele nasceu. Se não for nada disso, ele vai retornar o ano final e menos o ano que ele nasceu. Menos 1. Ok, a lógica daqui é o seguinte. Dentro dessa função, ele vai receber a idade que ele nasceu, menos a idade final, que no caso vai ser o ano atual. Então, aqui ele vai entrar dentro da condição, para caso o mês que ele morreu for maior do que o mês que ele nasceu, ou o mês que ele morreu foi igual ao mês que ele nasceu e igual à data que ele morreu, for maior do que a data que ele nasceu. O que isso quer dizer? Ele vai retornar o ano final menos o ano que ele nasceu, e se isso não for real, ele vai retornar o ano final menos o ano que ele nasceu menos 1. Por quê? Porque essas condições vão nos permitir saber se ele morreu realmente na data em que ele nasceu, e nisso vai fazer ele completar um ano, ou se ele morreu apenas no ano antes de completar a idade certa. Então, ele pode ter morrido antes de completar, antes de ser a sua data final. Então, ele fazia aniversário dia 4 de julho e morreu dia 3. Ele não completou um ano de vida nesse ano. Mas se a gente não botar essas condições, ele vai contar como se fosse mais um ano. Então, caso isso tenha ocorrido, ele vai tirar menos 1 aqui e vai deixar o ano certo. Então, ok. Agora vamos fazer o nascimento, o date. Então, a data que ele nasceu, a gente vai passar o 1769, vai passar o mês que ele nasceu e a data e o dia. Vamos só organizar aqui. Ok. E aqui a gente vai botar a morte dele, que no caso vai ser date, e ele morreu em 1821, 5 de maio. 1821, 5 de maio, que é mês 5 também. Ok. E aí a gente vai calcular a idade dele, que a gente vai chamar a função calcula idade, e vai passar o nascimento dele e vai passar a morte dele, que no caso são essas datas aqui de cima. Ok. E agora a gente só precisa printar. E aqui dentro a gente vai botar essa frasezinha aqui. Napoleão teve. E aqui a gente passa a idade, que é a conta que a gente fez aqui em cima. E depois os anos. Então a gente vai testar. E correu um erro aqui. Deixa eu ver. Se inválido de sintaxe. Faltou um parênteses. Pronto. Napoleão teve 51 anos. Pronto, galera. Essa foi a resolução da lista de CPU. E é isso. Obrigado a todos que assistiram.